Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 12, que tem como título Autocompreensão e Autodoação. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Agora pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Que o Senhor venha nos perdoar e que o Senhor venha nos abençoar neste momento. Todos aqueles que estão assistindo através das redes sociais, essa escola bíblica online, Senhor, que o Senhor possa estar com compreensão, possa estar abençoando, que Teu Espírito Santo abençoe e faça-nos compreender tudo aquilo que nós vamos estudar. Isso que seja feito para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. É que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, e nós temos como texto básico Filipenses 2, 5, 11. Então vamos ler lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 ao 11, que diz: de sorte que haja vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achando forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse foi o nosso texto básico, que foi Filipenses 2, versículos 5 ao 11, e temos o texto devocional, que é em Marcos 8, 34 ao 9, Mateus 34 e depois Mateus 9, Marcos 9, 1. Isso. Vamos lá. Marcos 8, 34. O que diz o versículo 34? Diz: então, chamando assim a multidão, e justamente aos seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga. E temos 9:1. Disse ainda Jesus: em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, nem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Então nós temos aí agora o versículo-chave, que é João 15, 13, que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus inimigos. Isso é uma palavra lá de João, né? João 15, versículo 13. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição é estudar essa lição. Nós teremos condições de perceber que somente quando iluminado pela cruz, o homem é capaz de compreender a si mesmo. Bom, o aluno será capaz de compreender que somente quem conhece Jesus pode ter um bom conhecimento sobre si mesmo. Ter claro que em mente no seu próprio valor por causa da verdade da obra de Jesus. Praticar a vida cristã seguindo o exemplo deixado por Jesus. Então, isso aí é a questão do o que o aluno será capaz, né? E agora nós vamos entrar na introdução. A introdução diz que o homem é um mero acidente cósmico e não possui nenhum valor intrínseco. Afirma o humanismo ateu. O budismo e as religiões orientais também possuem uma nova visão bastante negativa, pois ensinam o despojamento da humanidade por meio da abolição de todos os desejos, até os dos mais básicos, como alimento e água. De outro lado, movimentou populares com o potencial humano e da confissão positiva,
e da teologia da prosperidade. Então, reagindo e fazendo com que o homem se sinta um verdadeiro Deus. Os pregadores desses movimentos estão empenhados em realizar uma verdadeira lavagem cerebral, produzindo frases de grande impacto mentais, tais como, entre aspas, se você quer e se você pode, fecha aspas, declare e tome posse, abre aspas, fecha aspas. Tanto assim, a impressão que o nosso potencial é ilimitado. O resultado desse pensamento é o aparecimento de dois tipos de pessoas. De um lado, os que carecem de valor pessoal. De outro, os que sofrem do complexo de Deus. Porém, a mensagem da cruz é única e perfeita em sua concepção do homem. Única porque se distingue das inúmeras religiões e filosofias que encontramos no mundo atual. Perfeita porque humilha todo orgulho e acaba com qualquer esperança de salvação própria, ao mesmo tempo que fala do insondável amor de Deus, que provém senso de valor e significado para o homem. Afinal, o que é o homem? Nobre ou ignóbil? Santo ou demônio? Rico ou miserável? A cruz supre a resposta certa. Só ela é capaz de comunicar a luz para o discernirmos como devemos ver a nós mesmos. Diferente das demais, a mensagem da cruz leva o homem a 4 atitudes básicas. Autonegação. Primeiro, a ordem. Este convite de Jesus é claro. Ele fala, entre aspas, se alguém que vê após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Isso está lá em Mateus 16, versículo 24. E também para ler também em Lucas 14, do versículo 26 ao 27. A verdade é que, quando Cristo chama uma pessoa, ela é chamada para vir e morrer. A morte do nosso ego. Exemplo. O próprio Cristo nos deixou o exemplo. É mister que sigamos seus passos, do modo como Jesus renunciou aos seus próprios interesses e se deixou crucificar por amor a outros. Também devemos dizer não ao egocentrismo, conforme Lucas 9, versículo 23 ao 26. Número 3. O incentivo. O exemplo de Jesus deve afetar nossas atitudes, a disposição demonstrada por ele, para morrer para o próprio eu, quando subiu à cruz. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. É um incentivo para nós morremos para o próprio eu e vivemos para ele. Em que sentido o cristão deve morrer? Além da morte física, observamos 2 tipos de morte experimentados pelo cristão, que Stott se identifica. Vamos lá, letra A, que é o primeiro. A morte legal. O cristão morreu para a penalidade do pecado e sua ressurreição espiritual resultou uma nova vida de liberdade, o que chamam de justificação. E a letra B, a morte moral, para o ego. À medida que mortificamos a antiga natureza e seus ímpios desejos, a ressurreição implica uma nova vida de justiça em comunhão com Deus. Isto é, chamamos de santificação. Quer dizer, nós temos a justificação, né? Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e aí pedimos perdão pelos nossos pecados, aquele que pode nos perdoar, isso chama de justificação, que somos justos diante dele. E nós temos a santificação, que é a medida que mortificamos a antiga natureza, tá? Aquela natureza ruim do velho homem e tal. E aí a gente tem uma nova vida com Deus. E essa nova vida vai se predando, como é que se diz? Buscando a santificação, né? E aí nós vamos nos santificando a cada vez que nós temos mais comunhão com Deus. A morte legal foi de uma vez por toda a morte moral. É uma experiência diária e contínua para os discípulos cristãos. Número 2, Algarismo Romano. Fala sobre o título Afirmação Própria. A autonegação é apenas um lado da verdade,
Pois, se de um lado Jesus ensina que devemos repudiar o nosso ego pecaminoso, de outro afirma o valor do ser humano. Número 1. Considere o ensino de Jesus acerca das pessoas. Ele falou dos seres humanos aos olhos de Deus, em Mateus 6,26. Ele declara, entre aspas, porventura não valei vós mais que as aves? E a imagem de Deus em nós não nos dá esse valor maior? Número 2. Considere a atitude de Jesus para com as pessoas. Ele não desprezou ninguém, e a ninguém rejeitou. Ele foi cortês com as mulheres em público, convidou as crianças para que fosse a ele, foi paciente com os pecadores e marginalizados. Enfim, Jesus reconheceu o valor da humanidade e o amou. Número 3. Considere a missão e morte de Jesus pelos seres humanos. Quando olhamos para a cruz, vemos um verdadeiro valor dos seres humanos, como expressa William Temple. Entre aspas, o meu valor é o que eu vale para Deus, e esse é grande e maravilhoso, pois Cristo morreu por mim. Fecha aspas. Até aqui vemos que a cruz de Cristo é tanto uma prova do valor do ser humano, quanto incentivo a negá-lo. Mas como é possível valorizar e negar nós mesmos ao mesmo tempo? Novamente, Stott explica, entre aspas, o que somos é parte resultado da criação e imagem de Deus, e que parte resulta da queda, a imagem estragada. O ego que devemos negar rejeita crucificar o caído. Tudo que dentro de nós foi incompatível com Jesus Cristo. O ego que devemos afirmar é valorizar o criado. Tudo que em nós for compatível com Jesus Cristo. Fecha aspas. O quadro a seguir ilustra exatamente o que o cristão deve afirmar ou negar. O que o cristão deve afirmar? A racionalidade. E o que ele deve negar? A irracionalidade. Quer dizer, ele afirma a racionalidade e nega a irracionalidade. Ele deve afirmar o senso da própria moral. O que ele deve negar? A perversidade moral. Então, ele tem que afirmar o senso da obrigação moral e negar a perversidade moral. Afirmar a sexualidade, negar o psicotorismo das distinções sexuais. Então, ele afirma a sexualidade e nega o obscurecimento das distinções sexuais. Afirmar a vida familiar. E o que ele deve negar? O egoísmo que deturpa a vida familiar. Então, ele afirma a vida familiar e nega o egoísmo de deturpar a vida familiar. O que ele deve afirmar? Os dons da apreciação estética e a criatividade artística. Ele deve negar a recusa em desenvolver os dons de Deus e a fascinação pelo feio. Então, ele afirma os dons de apreciação estética e a criatividade artística e nega a recusa em desenvolver os dons de Deus e a fascinação pelo feio. E afirmar a mordomia dos frutos da terra. E ele deve negar a poluição e dano que causamos ao ambiente. Quer dizer, ele afirma a mordomia dos frutos da terra e nega a poluição de danos causados ao ambiente. O que ele deve afirmar? A fome de amor, experiência de comunidade. E que ele deve negar a atitude antissocial que inibe a comunhão. Quer dizer, ele afirma a fome de amor, experiência de comunidade e nega a atitude antissocial que inibe a comunhão. Ele afirma a consciência da majestade divina e nega a autonomia orgulhosa. Quer dizer, ele afirma a consciência da majestade divina e nega a autonomia orgulhosa. Ele afirma o impulso inato para prostrar e adorar a Deus e nega a recusa idolatra em adorar o Deus vivo. Então, ele afirma o impulso inato para prostrar-se, adorar a Deus e a negar a recusa idolatrar
em adorar a Deus vivo. Quer dizer, ele aí não pode recusar, ele tem que adorar a Deus, né? É o nosso Criador, nosso Senhor. Bom, item 3. O amor antissacrificial, autossacrificial. Até aqui falou-se somente na decadência, no que ela precisa ser negada. Mas Deus nos chama também para sacrifiquemos a nós mesmos em coisas que, embora a si mesmas não sejam erradas, nem possam ser atribuídas à queda. Entretanto, impede que façamos a vontade de Deus de forma plena. Nós, os cristãos, temos mais a negar do que apenas o pecado. É por isso que Jesus, cuja humanidade foi perfeita e não caída, ainda teve que negar-se a si mesmo, conforme Filipenses 2, 5, 11, e o mesmo princípio é aplicável aos seus seguidores. Número 1. O exemplo de Cristo deve se afetar a nossa atitude. Está lá em João 15, versículo 13, 1 Coríntios 8, versículo 11, e 1 Coríntios 10, 24, e 2 Coríntios 8, versículo 9. Número 2. O apóstolo Paulo se identificou plenamente com o Senhor Jesus. Está lá em 1 Coríntios 9, do 6 ao 18, e 2 Coríntios 6, versículo 4 ao 10, e 2 Coríntios 11, versículo 7, e 2 Coríntios 23, versículo 28. Que tipo de sacrifício se espera dos seus servos hoje? Pode ser da vida de cansado, 1 Coríntios 9, 5, da segurança de um bom emprego, de uma promoção profissional, da convivência com os familiares, de um lar confortável, para viver nas áreas mais pobres da cidade, entre destituídos e famintos. Tá? Que tipo de sacrifício se espera dos seus servos de hoje? Quer dizer, são esses, né? Da convivência com os familiares, porque a gente tem que viver com a família, mas não seja em primeiro lugar. De um lar confortável, deixar a igreja para ficar no seu lar, né? Muitas vezes no sofá ou na cama, para viver nas áreas mais pobres da cidade, entre destituídos e famintos. Quer dizer, a gente tem que se sacrificar, olhar para os famintos, para os destituídos, né? Que são aqueles que estão ali na marginalização, muitas vezes abandonados, né? E a gente não pode, no caso, ter esse sacrifício de procurar essas pessoas e levar a mensagem da cruz para elas. Bom, a primeira aplicação que o autor coloca na revista é: onde estão os cristãos dispostos a colocar o serviço acima do conforto da fita fácil? Onde está o espírito desinteressado ou o senso de servo? Está perguntando. A insistência na segurança física e o conforto pessoal é incompatível com o caminho da cruz. Tá? Então vamos lá, no item 4, é o carisma romano, fala sobre a esfera de serviço. Considerando que a comunidade de Cristo é uma comunidade da cruz, portanto, marca pelo sacrifício, serviço e sofrimento, isso se refletirá em todas as esferas de nossa vida. Primeiro, no lar. A cruz deve marcar o nosso relacionamento no lar, conforme Efésios 5, versículo 25 a 29. O marido deve amar a mulher com o mesmo amor de Cristo demonstrou pela igreja. E a mulher deve reconhecer a chefia que Deus deu ao marido e submeter a ele, mas a qualidade do amor autodoador exigido do marido é ainda mais difícil. Amar a ponto de dar sua vida pela esposa. Bom, vamos lá. Letra A, que é a questão do lar. O amor é autossacrificial. Entre aspas, a si mesmo se entregou por ela. Fecha aspas. Versículo 25. É lá de Efésios 5, versículo 25. Letra B. O amor é construtivo. Entre aspas, para que a santificasse, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Fecha aspas. Versículo 26 e 27 de Efésios 5. E letra C. O amor é protetor e cuidador. Entre aspas, os maridos devem amar suas mulheres como ao próprio corpo, como também Cristo faz com a igreja. Fecha aspas. Versículo 28 e 29 do capítulo 5 de Efésios.
Então vamos lá. A segunda aplicação que o autor coloca na revista. Os lares só podem ser estabilidade, solidez, se forem marcados pela cruz. Número 2. Na igreja, os crentes devem amar uns aos outros. Este amor sempre expressa um altruísmo, olhando para os interessados dos outros. Essa foi a atitude de Cristo. Lembremos que nosso companheiro cristão é irmão, por quem Cristo morreu, e assim jamais desprezaremos o seu bem-estar e sempre procuramos servir. Quer dizer, o amor fraternal, o amor entre irmãos, que eles na igreja não são muitas vezes os irmãos carnais, mas são os irmãos em Cristo. No mundo, lembremos que assim como Cristo foi enviado ao mundo, ele também nos envia a nós. A essência do amor verdadeiro é a ação prática em favor do próximo. O amor alimenta os famintos, abriga os desamparados, ajuda os destituídos, oferece companhia aos solitários, conforta os tristes. 1 João 3, 16 a 18. Bom, então aí partimos para a conclusão. A conclusão diz o seguinte: o que se pode concluir de tudo isso é que a cruz de Cristo é tanto mais chamada para autonegação quanto para autoafirmação. Porém, muito mais ainda, ela é um incentivo ao serviço de amor. A maneira como Cristo aceitou voluntariamente a morte para a pior espécie de criminoso, é um poderoso motivador para que tenhamos o mesmo sentimento e atitude. Isto está lá em Filipenses 2, versículo 5 e versículo 8. Bom, assim nós terminamos essa lição 12, no qual agora partiremos para a próxima lição, que é a lição 13, que fala sobre amando os nossos inimigos. Então, essa é a próxima lição, amando os nossos inimigos, que é a lição 13. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, que é uma aula preciosa, que fala que nós devemos tanto considerar um serviço e temos comunhão, né, na questão, no lar, na igreja, no mundo, né? Então, em todos os lugares que nós estivermos, nós procuramos sempre mostrar esse amor de Deus, que é aquele um amor maior que foi o seu sacrifício na cruz, né? Porque ele se deu, morreu por nós, pecadores ainda, né? Embora a gente veja que é difícil alguém morrer pelo injusto, muito mais morrer pelos injustos, né? Que eram nós, pecadores e falhos, mas Jesus mesmo assim o fez e levou todos os nossos pecados para que agora nós se arrependêssemos e confessássemos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tanto que nós partimos assim quando nos arrependemos e como aceitamos Jesus e sabendo que Ele é o nosso Salvador, Ele que nos perdoa os nossos pecados. Então vamos orar para agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa lição, obrigado pela Tua palavra, obrigado que assim possamos crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, que possamos, Senhor, cada dia mais sermos gentil, temos esse amor para o próximo, Pai, assim como Jesus amou nós pecadores, Ele morreu naquela cruz, ressuscitou para vencer a morte, para vencer o pecado, e que possamos confessar nossos pecados, nos arrepender, perdoar também nossos devedores, que possamos assim crescer, Pai, na comunhão, crescer em santificação, que crescemos em unidade, Pai. Por isso, venha nos abençoar, cada um de nós, a cada um que está assistindo. Se tem alguma enfermidade, alguma tristeza, algum problema no lar, alguma falta de paz, que o Senhor possa conceder a paz, a alegria, a saúde, Pai, dando um domingo abençoado, uma semana próspera, uma semana frutífera, e que possamos até na próxima semana estarmos aqui juntos, te louvando, te adorando, te bendizendo e aprendendo mais da Tua palavra. Venha nos ensinar a cada dia, Pai. É que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém
e graças a Deus. E que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima.